Terminada a limpeza com água, deve-se proceder à desinfecção com uma solução desinfetante, à base de biocide em todo o animal. A maternidade é uma instalação indispensável e destina-se ao parto. Deve ser preparada higienicamente para receber as matrizes gestantes. Deve oferecer segurança às porcas e proteção contra esmagamento dos recém-nascidos, quando a porca se deita. Deve possuir um abrigo ou crepe com uma fonte de calor, uma lâmpada de luz infravermelha de 250 watts, situada entre 30 e 60 centímetros do piso. Também pode ser usadas lâmpadas comuns. O preparo da maternidade antes do parto inclui lavação completa, remoção de restos e desinfecção das instalações. Preste atenção agora nos cuidados com a fêmea durante o parto. No dia do parto, especificamente, recomenda-se dar o mínimo de ração, água à vontade, deixar o animal no ambiente o mais calmo possível para que não haja nenhum problema de estresse, para que o animal possa parir com tranquilidade e observar o parto, para caso haja algum problema, o indivíduo que está trabalhando dentro da maternidade interferir. Quais os tipos de problema mais comum que podem ocorrer? Pode haver casos de falta de contração. Então, se houver problema com falta de contração, devemos interferir. De que maneira? Normalmente aplica-se uma substância que induza o parto. Comumente a gente faz uma aplicação de 2 ml de oxitocina via intramuscular e o parto deve ocorrer normalmente. Um outro problema que pode ocorrer, retenção de placenta. Comumente, no máximo 10, 12 horas após a expulsão do último leitão, ou seja, após o término do trabalho de parto, deve-se observar se houve toda a expulsão dos restos placentários. E isso é fácil de verificar, você passa atrás da gaiola de parição e vê os restos placentários ali. Se houve expulsão, nenhum problema. Isso, via de regra, ela expele normalmente. Então, se houve expulsão, pega-se os restos placentários, enterra ou queima, dá um fim àquilo ali, retira do local para evitar a contaminação. Mas, se por acaso houver retenção de placenta, tem que intervir também imediatamente para que o animal possa limpar, ou seja, expelir os restos de placenta, que se ficarem retidos vão causar transtornos, infecções, com problemas sérios, às vezes até com perca da porca, com consequências negativas para o produtor. Se houver retenção de placenta, o mais recomendado é que se aplique 2 ml de placentina também via intramuscular e a porca deve limpar normalmente. Uma doença que pode ocorrer nas porcas logo nas primeiras 72 horas após o parto é a síndrome de mastite metrite agaláxia, ou síndrome MMA. As glândulas mamárias aumentam de volume, inchadas e não produzem leite. O estresse pós-parto, falta de higiene e umidade excessiva em dias muito quentes são as causas mais comuns. A síndrome de MMA pode levar à perda total da leitegada se os leitões não forem alimentados. A alimentação das marrãs deve ser controlada durante toda a gestação, com fornecimento em torno de 2 quilos até alcançar os 2,5 kg aos 85 dias da gestação por animal por dia. Daí, até aos 100 dias da gestação, deve-se fornecer como reforço alimentar a ração Flushing, mais rica e mais energética, numa quantidade de até 3 quilos por dia por animal. É importante evitar que a porca engorde em demasia, o que afetará a sua capacidade reprodutiva e pode até provocar a morte do embrião. Mas nunca reduza a alimentação depois dos 60 dias da gestação. A água deve ser de boa qualidade e fornecida à vontade. O ambiente da gestação deve ser ameno, com temperatura e umidade interna controlada por meio de aspersores. No dia do parto, toda a ração deve ser suspensa. A partir do 2º dia após o parto, aumenta-se gradativamente o volume de ração fornecida,
até 6 quilos por animal dia, a partir do 6º dia pós-parto, para que se tenha o máximo de lactação sem perda de peso. Este arraçoamento deve permanecer até nova cobrição. O controle de ectoparasitas e de endoparasitas nas matrizes tem sentido preventivo ou curativo e segue o mesmo procedimento adotado para os machos. A aplicação de vermífugos deve ser realizada 30 dias antes do parto e por ocasião da desmama dos leitões, dando preferência para os vermífugos administrados por via oral. Os exames de brucelose são feitos de 6 em 6 meses, assim como o exame de leptospirose. O exame de tuberculose é feito anualmente. A vacinação das matrizes deve obedecer o esquema montado para as necessidades da criação em função dos objetivos da suinocultura e condições zootécnicas da região. Nesta granja, as matrizes são vacinadas contra a parvovirose 10 a 12 dias pós-parto nos partos ímpares, isto é, vacina-se nos 1º, 3º, 5º e 7º partos. Contra a leptospirose, vacina-se 10 a 12 dias pós-parto em todos os partos. Contra a erisipela, vacina-se todas as matrizes de 90 dias de gestação. Nós consideramos como mais importante 2 vacinas que devem ser colocadas em uso dentro de um esquema de vacinação para uma propriedade suinícola, que são as vacinas contra parvovirose e leptospirose, que são doenças de cunho reprodutivo e que causam grandes prejuízos econômicos para o produtor. Essas doenças já estão, de certa maneira, disseminadas em todo o território nacional. É importante salientar que cada produtor suinícola deve montar um quadro de vacinação ou um calendário de vacinação específico para as suas necessidades. Para isso, ele deve contar com o auxílio de um médico veterinário que dê assistência técnica em sua região. No período de 18 a 25 dias após a cobertura, devemos observar as fêmeas que retornaram ao cio, para o caso de novas cobrições. Deve-se eliminar aquelas matrizes que repetiram o cio por 2 vezes ou mais consecutivas, desde que cobertas com machos diferentes, e as leitoas que repetirem por 3 vezes. Como também deve-se eliminar as matrizes com ausência de cio, também conhecido como anestro, que pode se constituir num tipo de esterilidade funcional. Uma matriz nestas condições traz prejuízos ao criador e é preciso agir rápido. Elimina-se também as fêmeas a partir da 5ª ou 6ª aparição, quando serão substituídas por matrizes de reposição. O descarte da fêmea antes da produção da 5ª aparição só deverá ocorrer se elas produzirem menos de 8 leitões, em média, nas 2 primeiras leitegadas. Quando não aceitarem os leitões logo após a aparição. Quando não produzirem leite em quantidade suficiente para os leitões e possuírem tetos perdidos por mamites. Ao adquirir novos animais reprodutores, preocupe-se com a origem, de onde vêm, quem são os fornecedores, a sanidade e principalmente qual o potencial genético do animal. O melhoramento de uma criação de suínos ocorre de 2 maneiras: através de seleção permanente no próprio plantel ou a aquisição de animais híbridos com alto potencial genético de fornecedores especializados aprovados pelo Ministério da Agricultura. A prática tem demonstrado que a reposição de animais comerciais provenientes de melhoramentos genéticos proporciona melhores resultados e mais lucratividade. Veja no seu manual que acompanha este vídeo os cálculos para os números que justificam a aquisição de animais selecionados. Uma maior produtividade com 1,22 leitões a mais por ano, proporcionando maior lucratividade por matriz. Melhor conversão alimentar, melhor velocidade de crescimento, com benefícios totais bem superiores. Além dos benefícios adicionais, como uma melhor qualidade de carcaça, maior regularidade na produção, maior uniformidade de lotes e maior segurança no seu negócio.
Uma garantia é você adquirir animais reprodutores, machos ou fêmeas, de fornecedores, cujo sistema de produção é do tipo piramidal, que caracteriza-se pela estratificação: granja núcleo ou rebanho núcleo, granja multiplicadora ou rebanho multiplicador e granjas comerciais. Na granja núcleo são feitos os cruzamentos e o melhoramento genético por meio de intensa seleção. As granjas multiplicadoras recebem os animais da granja núcleo para os cruzamentos genéticos, visando a produção das F1. E, por último, vêm as granjas comerciais e de distribuição para outros suinocultores. Assim, o suinocultor tem a certeza de estar adquirindo suínos produzidos com rigoroso controle genético e sanitário. Atenção! Ao introduzir animais novos numa criação, você precisa de cuidados especiais para evitar a proliferação de doenças. Uma regra essencial é a quarentena. Os animais devem ser mantidos isolados e em observação em local bem afastado por 3 a 8 semanas. Na chegada, os animais devem passar por um exame clínico e na primeira semana serem observados pelo menos umas 3 vezes ao dia. Outra importância da quarentena é a adaptação ao meio microbiano do novo ambiente, evitando que ele venha adquirir infecções contra as quais não tinha imunidade. Aplica-se, nesta ocasião, vacina contra a parvovirose. Quanto ao alojamento das fêmeas, nós temos algumas modalidades de alojamento para as fêmeas. Nós podemos alojá-las em gaiolas de gestação individual, onde o ambiente é totalmente controlado, o animal tem um controle exato, não é? Podemos alojar esse animal em baias de gestação coletiva. Esse animal ficaria aí em torno de 6 a 8 fêmeas numa baia, respeitando um espaço de 2 metros quadrados por animal. Essas baias de gestação coletivas devem ser totalmente cobertas, com o pé direito alto, com boa ventilação, para que não haja excesso de calor, o que pode prejudicar, principalmente no primeiro terço da gestação, pode prejudicar o bom desempenho da gestação, aumentando a mortalidade embrionária. Então esse animal deve ter um ambiente bem tranquilo, bem calmo, bem sossegado, não é? Devemos agrupar também corretamente esses animais, não misturar animais gestantes com não gestantes, para que não haja briga, não haja transtorno. Além do melhoramento genético de sua criação, o suinocultor precisa se preocupar com outro aspecto da mesma importância: o melhoramento das condições gerais da suinocultura. Melhoramento na alimentação, sanidade, nas construções, assistência técnica e outros aspectos importantes. Por instalações, entendemos o conjunto de edificações que o criador deve possuir para o melhor desempenho do seu negócio. Representa fator importante na programação de investimentos, pois constituem aplicação irreversível de capital, cujo desempenho técnico e econômico só pode ser avaliado ao longo do tempo. É importante que as instalações sejam higiênicas, possuam orientação adequada e sejam funcionais e de baixo custo. A água deve ser de boa qualidade e fornecida à vontade, com uma temperatura entre 18 a 22 graus centígrados, considerada água fresca. As condições climáticas da região onde está situada a criação é fator determinante do consumo de água. Um animal adulto ingere em média 3 litros de água por quilo de ração seca consumida. Porcas paridas consomem até 35 litros ao dia. Varrões e porcas não paridas consomem até 20 litros de água por dia. Havendo limitação de água, o animal consome menos ração, retardando o seu desenvolvimento. Recomenda-se checar os bebedouros regularmente para verificar se não há entupimentos. A vazão deve ser a melhor possível para que haja água à vontade para os animais. Os bebedouros devem ser instalados na altura adequada para os animais que estão na baia e, no mínimo, um bebedouro para cada 13 animais.
Manter as fontes de água e reservatórios limpos e fazer o tratamento da água fornecida é muito importante, assim como fazer análises bacteriológica e química da água no mínimo a cada 6 meses. Manter um escritório para o controle geral da parte burocrática da criação e o arquivamento de informações com preenchimento rigoroso das fichas individuais de cobertura, calendário de parições, registros de leitegadas, consumo de ração, históricos e exames clínicos e veterinários dos animais e outros. Uma área de recepção e desinfecção deve ser mantida para controlar o acesso às instalações internas da granja. Este local servirá para os empregados que cuidam da criação e visitantes essenciais tomarem banho, trocarem de roupas e desinfecção. Um embarcadouro, desembarcadouro, para facilitar a saída ou entrada dos animais na granja e oferecer melhores condições de controle sanitário. Um excelente recurso administrativo é o emprego de computadores no gerenciamento de uma granja. Nesta criação, utiliza-se um programa de computador específico para controlar todas as etapas do manejo dos animais, reduzindo o volume de papéis manuseados e facilitando o controle geral do rebanho. Atenção! Todos os procedimentos, práticas de manejo, ocorrências veterinárias e outros devem ser cuidadosamente anotados nas fichas individuais dos animais. Aqui o objetivo é garantir não apenas a sanidade do rebanho, mas também seus lucros. Nas criações intensivas, o cuidado com as instalações e o controle do ambiente é para evitar a contaminação com agentes patogênicos, para não prejudicar o desempenho dos animais. Os benefícios de um programa de desinfecção são muitos. Por exemplo, o aumento da produtividade do rebanho, a redução de ocorrência de doenças infecciosas e parasitárias e doenças respiratórias, e a redução de gastos com medicamentos para o tratamento dos animais. Sempre que houver retirada de animais de qualquer bloco, devemos executar pelo menos as normas básicas de higiene, que serão relacionadas a seguir. Calcular volumes, superfícies a limpar e a desinfetar. Estabelecer intervalos e frequências de limpeza e desinfecção